Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, colaboradores da Sociedade Espírita José Pititinga. Boa noite, todos os irmãos que estão aqui conosco para mais uma vez nós ouvirmos as palavras para o nosso hoje, especialmente para o nosso aprimoramento e desenvolvimento moral. Eu gostaria de começar esta saudação de hoje lendo aqui uma mensagem do grande espírito Leon Denis. Vocês vão me permitir. Porque ontem foi um dia muito especial, que foi o Dia Internacional da Mulher. E eu achei por bem homenageá-las nesta singela homenagem de hoje. Aqui diz Leon Denis: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Leon Denis. É a homenagem que nós gostaríamos que vocês, mulheres, aceitassem da Sociedade Espírita José Pititinga. Vocês que batalham todos os dias para nos ajudar nessa vida tumultuada muitas vezes, nessa vida cheia de incertezas, não é? Então eu gostaria que vocês também participassem desse nosso pensamento, dessa nossa vontade, né, de que vocês estejam sempre respeitadas, né, e sempre ombreadas nesta luta do homem pelo seu aprimoramento moral. Eu gostaria de chamar agora o nosso palestrante da noite, o nosso irmão, me desculpem, antes do nosso palestrante, proferir a prece inicial. E aproveitando a mensagem de Leon Denis, vamos todos nos acalmar, nos serenar e agradecer ao nosso Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui para internalizarmos mais o conhecimento da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, agradecer a todas essas nossas companheiras, irmãs, mães, trabalhadoras, para que nosso Pai maior continue iluminando-as e que elas permaneçam, mais uma vez, sempre ao nosso lado e contribuindo sempre para o progresso de todas as sociedades
de toda a nossa vida diária, em todos os embates que a vida nos traz, superando os desafios que nos chegam e nos ajudando a construir um mundo melhor. Obrigado, Pai amado. Permita-nos, mais uma vez, internalizarmos os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho e de toda a literatura espírita. Que o Pai e os Espíritos benfeitores inspirem o nosso ilustre palestrante de hoje para que ele possa nos passar com toda a sua inteligência e capacidade, passar as mensagens endereçadas especialmente para o nosso crescimento moral. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, com a palavra, o nosso querido presidente da Sociedade Espírita José Pititinga, Edson Dias Pereira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos e irmãs internautas que nos assistirão posteriormente, vejo que essa palestra está sendo gravada para futura transmissão. Que a paz de Jesus esteja conosco. E que bom que aqui estamos, né, mais uma vez, nesta casa de oração, nos colocando à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo, para esse aprendizado que nós todos necessitamos, né? Para que a nossa caminhada aqui na Terra seja facilitada, né? O máximo possível e tenhamos aquelas mínimas condições para suportarmos os constrangimentos, né? Os reveses, e cumprirmos nossas missões, né, que assumimos. Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria dizer para vocês que nós tomamos como referência nosso trabalho da noite de hoje esse livro aqui, ó, O Primado do Espírito, de Rubens Romanelli, né? É um livro escrito por um professor, um educador, né? E preocupado, né, com essas questões, né, do espírito, né? Porque, em verdade, o ser humano da Terra ainda não tem essa consciência, né, de quem ele é, né? Eu pergunto, Alberto, você é Alberto? É você. Você é Alberto? Ou você está Alberto? Eu também não sou Edson, né? Eu estou Edson, né? Cada um de nós aqui é um personagem, não é verdade? Então nós estamos no momento vivendo esse personagem. Mas nós já vivemos outros personagens em outras épocas, né? Os homens que estão aqui, né, já foram mulheres, né? As mulheres que estão aqui já foram homens, né? No futuro, nós também poderemos voltar a ser mulheres,
as mulheres poderão voltar a ser homens, né? Porque a personagem tem uma função muito importante, né? Que é trabalhar, né? Para que o ser essencial, o espírito, agregue habilidades, adquira conhecimentos, né? Porque, em verdade, nós somos espíritos imortais, né? Espíritos imortais. O personagem, ele não é imortal, né? O personagem, nós, né? Nascemos um dia e um dia nós vamos, né? Desaparecer da face da Terra, né? Nós sabemos muito bem disso, né? Quantas pessoas nós já conhecemos, né? Amigos ou conhecidos, entes queridos, né? Que já não estão mais aqui entre nós. Conviveram conosco, era aquela alegria, mas hoje já não estão mais aqui, né? Aquele personagem. Mas a alma, né? O espírito, não. O espírito continua vivo, com a consciência bem mais ampliada do que tinha enquanto estava aqui na Terra. Então, nós estamos aqui na Terra, mais uma vez, né? Com esse personagem, essa personalidade que nós temos, com um objetivo, né? Com uma programação que foi planejada. Nós não nos lembramos agora, porque caímos no esquecimento. Quando o espírito mergulha na carne, ele esquece, né? E que bom que assim seja. Mas quando nós retornarmos para a dimensão espiritual de onde nós viemos, nós vamos nos lembrar, né? De tudo, entendeu? Então, nós estamos aqui na Terra, e esse livro mostra muito bem isso, né? Porque há o título, né? O primado do espírito. A prioridade nossa deveria ser o espírito. Nos mundos mais elevados, no mundo em regeneração, nos mundos felizes, nos mundos divinos, né? Esses planetas espalhados pelo cosmos aí, né? A prioridade é o espírito. Não existe mais nos habitantes desses mundos, né, o apego, né, às coisas materiais como nós temos aqui na Terra. Nós somos apegadíssimos ainda às coisas materiais. Nós nos confundimos com o corpo físico, com o corpo de carne. Nós achamos que nós somos esse corpo de carne. A maioria das pessoas, né? Acha que é esse corpo de carne, mas na verdade esse corpo de carne é um instrumento, né, desse ser essencial, né, que nós somos para o crescimento. Porque nós sabemos, né, pelos ensinamentos da doutrina espírita, de que nós somos criados por Deus simples e ignorantes, né? Simples porque não tinha ainda orgulho, vaidade, nada disso. Ignorante no sentido de desconhecer. Fomos criados sem saber, né? Mas, como disse Jesus, fomos criados para alcançarmos um dia a perfeição moral, né? Perfeição moral. Que nós sabemos que, em termos de conhecimento, nós jamais vamos conhecer o que Deus conhece. Moralmente, nós seremos espíritos perfeitos, como Jesus esteve aqui, né? Nos deixou o Evangelho. E outros espíritos do nível de Jesus, superiores a Jesus, né? São espíritos perfeitos moralmente, né? Mas em nível de conhecimento, nós nunca chegaremos a conhecer tudo que Deus conhece, porque nós somos criaturas, né? Nós somos uma parte, Ele é o todo, e a parte não vai entender o todo, né? Então, em termos de moral, nós vamos alcançar essa perfeição. Mas em termos de conhecimento, não, né? Então, nós estamos aqui na Terra, né? Todos nós aqui, com esse grande objetivo, que é a nossa evolução, né? O agregar de novas habilidades, porque estamos caminhando, né? Justamente para atingir essa perfeição. E é justamente essa questão, né? De atingir essa perfeição, que nós temos que ter um olhar, né, diferente, né, um olhar mais especial para a questão do espírito, as questões do espírito, e desfocar um pouco da nossa mente das questões materiais,
porque no nível que nós nos encontramos, né, o nosso foco maior, né, são as questões materiais. É o dinheiro, né, é o poder, é o conforto. Né? Não tem que ser ruim, né? Não é ruim, mas que se busque essas coisas, né? Qualidade de vida boa, que busque isso, natural. Né? Mas não devemos nos esquecer jamais da parte do aspecto da questão de ordem moral do espírito. Né? Porque, inclusive, a doutrina nos ensina de que nós nos perdemos, né? Os seres humanos aqui da Terra se perdem quando eles investem tão somente nas questões de ordem intelectual e esquece o lado moral. Quando o espírito foca só no lado intelectual, olhando só a matéria, e esquece de investir no lado moral, ele se perde. E termina saindo daquele roteiro para o qual ele veio aqui na Terra, que é o seu crescimento espiritual. O nosso grande objetivo é nos melhorarmos espiritualmente. Sermos mais pacientes, né? Sermos mais tolerantes, não nos magoarmos tanto com as coisas, né? Não nos ferirmos tanto com as coisas do terra a terra, né? Não sermos egoístas, não sermos indiferentes com a dor alheia, aprendermos a compartilhar, a sermos solidários, né? Sermos menos egoístas, menos orgulhosos, né? Porque nós todos somos orgulhosos aí, né? E nós já sabemos que a grande causa das nossas dores é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Como diz o Espírito Emmanuel, as duas grandes chagas da humanidade. É o egoísmo e o orgulho. Às vezes nós sofremos muito por causa do nosso orgulho. Né? Então nós temos que trabalhar isso aí. Né? Será que vale a pena eu dar tanto valor ao meu orgulho, ao personagem, ao ego, né? Esquecer o essencial? Né? Então, às vezes, nós sofremos muito por conta disso. Podem reparar, a maioria do nosso sofrimento é fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho, né? Por consequência do apego, né, às coisas materiais. Quanto mais apegado nós formos às coisas materiais, maior é o nosso sofrimento. Maior é o nosso sofrimento. É diretamente proporcional, né? E quanto menos apegado nós formos às coisas materiais, menor é o nosso sofrimento. É menor sofrimento. Então, mas precisamos focar nesse lado, né? Investir nesse lado, trabalhar esse lado, ler muito, né? E ler o Evangelho de Jesus. Jesus foi o grande exemplo, né? Ele foi o grande exemplo dessa conduta, né? De focar, olhar o lado espiritual, porque o que é o Evangelho, né? É um código, né? de amor, né? Código de amor. Então, somente isso. Jesus vai ensinar a amar. E a gente sofre porque ainda não aprendemos a amar, né? Estamos nessa caminhada, né, do dia a dia para aprendermos a amar. Mas aos pouquinhos nós vamos chegar lá, né? E como eu disse, esse livro tem um capítulo aqui que trata dessa questão, né, da carência de educação moral, que nós vamos fazer uma abordagem aí nessa linha, né? Esse irmão nosso, o Romanelli, ele diz o seguinte: confiram-se à moral as atribuições que lhe competem na obra de redenção humana, para que o espírito se integre no concerto da criação. A moral deve ocupar posição de preeminência em todos os atos de nossa vida, comprovado como está que é dela que dependem principalmente o bem de cada um e a felicidade de todos. Preeminência, primeiro lugar, né? Ponto mais alto, mais elevado, né? Deve ser as questões de ordem moral. Se a gente tem essa preocupação
com o lado moral da vida, né? Porque a moral nós sabemos o que é, né? São normas de conduta, não é isso? Normas de conduta. E de uma sociedade, né? De um povo, de um país, né? E evidentemente que a moral, ela não é eterna, ela muda, né? Com a época, de geração em geração, né? A moral vai mudando, né? Mas para que a gente possa viver bem, né? E você viver bem e os outros viverem bem também, é necessário que nós nos conduzamos de acordo com essas normas de conduta estabelecidas pela sociedade, né? Nosso querido irmão já passou para o mundo espiritual, Ari Quadros, ele um homem de grande cultura, intelectual, ele dizia, né, a moral, né, essa norma de conduta, né, e o que é a ética, né? O que é a ética? A ética é viver de acordo com essa moral, né? Então a moral é a norma, a sociedade estabeleceu que é assim, né? E o que é ética é eu me conduzir de acordo com essa moral, né? Agora, como a moral muda, a ética também, né? Mas a gente tem que nos comportarmos de acordo com a moral estabelecida. A gente sabe, né? Na sociedade que a gente vive, como é que a gente deve se comportar, né? Eu sei que eu não devo sair na rua aí e dar um tapa em uma pessoa, né? Eu sei que eu não devo pegar o que é dos outros, né? Eu sei que eu não devo falar mal dos outros, né? Essa é a nossa moral, né? As normas estabelecidas. Então, se eu ajo assim, eu sou uma pessoa ética, né? Mas se eu não ajo assim, eu sou antiético, né? Eu estou aqui, nós sabemos que tem as regras de convivência do trânsito. Tem um trecho na rua, tem lá uma placa dizendo que é proibido estacionar. Tem um Ezinho cortado, né? Aí eu venho com o meu carro e paro. Então eu estou sendo antiético, né? Porque a norma está dizendo o quê? Que ali é proibido estacionar. Mas se eu vou e estaciono, né? Eu estou sendo antiético, né? Não estou respeitando, né? Numa fila, né? A gente sabe que numa fila, os primeiros serão quem chega primeiro é o primeiro atendido. Está todo mundo naquela fila. Aí eu chego, né? Com minha pressa, meu estresse, e vou passar na frente dos outros. Então, quem faz isso é antiético. Porque eu sei que a norma de conduta, da boa conduta, diz o quê? Eu tenho que chegar no meu lugar e ficar esperando a minha vez. Eu não tenho o direito de passar na frente dos outros. E assim são outras coisas da vida que nós devemos ter mais cuidado na observação disso, né? Então, se a moral, né, ela tem uma posição de preeminência, né, na sociedade determinada, né, eu vivo bem como cidadão, a mulher vive bem como cidadã e o coletivo vive bem também. Porque a gente vai viver, né, naquela certeza de que eu não vou ser agredido, né? Eu não vou ser violentado nos meus direitos. Então, esse objetivo tem que ser uma coisa constante em nossas vidas, né? As sociedades civilizadas, né, já procedem assim. Se nós formos no primeiro mundo, o chamado primeiro mundo, né? Europa e outros países, lá a forma de se conduzir é bem diferente, né? Você está no jardim, se você esquecer seu celular no jardim, no banco de jardim, qualquer coisa, você vai no outro dia, seu celular está lá, né? No primeiro mundo, né? Desse jeito. Mas aqui no Brasil, né, o celular está lá também. Você esqueceu o celular no banco de jardim, no outro dia ele está lá? Tá não, né, gente? Não tá não, né? Você vai fazer uma compra, você dá o dinheiro ao caixa, você comprou R$30, deu 100, o caixa tem que devolver 70, né? Aí ele devolve 80, você contou 80, ele deu a mais, bota no bolso, né? Antiético, né? Isso não está certo, né, gente? Não está certo. No país do primeiro mundo, não, ele devolve, né? Devolve, né? De sorte que são essas coisas que isso significa regra de conduta, moral, que nós precisamos aprender a obedecer para que nós possamos viver em paz. Então, em tudo na vida,
né? Se a moral estiver na frente, vai dar certo. Vai dar certo. Se você anda direito, né? Dentro da lei, daquela conduta, nada vai lhe perturbar. Se alguém lhe ofender, qualquer coisa, vai ser abuso, né? Abuso de autoridade ou o que for mais. Porque você está agindo bem, agindo corretamente. Então, tudo na vida é assim. E a gente sabe que as coisas, né, que são construídas sem levar em consideração a questão de ordem moral não prosperam. Aparentemente, parece que está crescendo, está evoluindo, mas não prosperam. De uma hora para outra, ela cai. Ela vai cair, né? Se você tem uma empresa, né? Se você usurpa o direito dos seus colaboradores, né? E aquilo vai se acumulando, um dia você vai te responder na justiça, né? Porque você usurpou, você não foi ético com o seu trabalhador. Tem a lei, né? Que regula. Uma empresa, né? Que não respeita, né? O fisco, né? Sonega, né? Ela vai sonegando, né? Torna-se até muitas vezes uma concorrente predatória, porque a empresa A faz isso, mas a empresa B não faz. Então, às vezes a empresa B vende um pouquinho mais caro porque ela não faz, ela paga, né, seus impostos. A empresa A faz menos porque ele não paga, não recolhe, né? Então, essa empresa A não está agindo dentro da moral, o dono não é ético, né? Mas a empresa B sim. Mas um dia, a gente sabe que é assim, um dia o fisco pega. Né? E aí, não é, a pancada é violenta. Às vezes fecham até as portas, né? Porque quando se estabeleceu, não levou em consideração a questão de ordem moral, né? Que é o respeito da regra de conduta, né? Então, é muito importante, né, que nós tenhamos esse cuidado no nosso dia a dia, né? Começando no lar, né, na família, né? Bom, para o materialista, né, a moral deve ter um papel secundário, né? Quem só mira o dinheiro, né, o lucro, está lá preocupado com questão de ética, preocupa com ética? Preocupa não, gente. Quem mira só o lucro, né, só ganhar o dinheiro, não se preocupa com ética. E é uma coisa que nós, pais e mães, temos que ter esse cuidado, né, na educação dos nossos filhos, né, por conta disso, porque, em geral, né, todo pai, toda mãe sempre diz aos filhos, você tem que vencer na vida, né? Você tem que estudar, tem que ser um doutor para você vencer na vida. Bota isso na cabeça, você tem que vencer na vida, tem que vencer na vida. Mas são poucos os pais e as mães, né, que dizem mais um algo a mais. Tem que vencer na vida, mas dentro, né, do respeito, dentro da lei, dentro da ética, né? Você pode vencer na vida sem considerar a ética, parece que está vencendo, mas você está se derrotando, porque nós sabemos que nós somos espíritos e as coisas erradas, equivocadas que a gente faz aqui tem retorno, pode ter certeza disso, é da lei de Deus. Equivocou, escolheu mal, né? Não fez o que não devia, feriu a regra, tem retorno. Às vezes, pela lei dos homens, você consegue escapulir, mas pela lei de Deus não consegue. A lei de Deus não consegue. Entendeu? Então, dizer aos nossos filhos, tem que vencer na vida, meu filho, mas, né, sem ferir o direito do outro. Né? Sem ferir o direito do outro. Aí tudo bem, é ótimo. Quem consegue, né? Você dorme sossegado, acorda sossegado, né? Não tem medo de olhar no rosto de ninguém. Mas o materialista, o apegado, ele que está preocupado com a questão de ordem moral, muito pouco, ou zero, muito pouco ou zero. Então ele fala aqui também da importância, né, da escola, né?
A escola deve constituir um templo de sabedoria, onde a formação de mentalidade se processe à luz dos princípios de sadia moral, para que o intelecto preencha suas legítimas finalidades, sem se expor ao risco de prostituir-se, né? A escola é importantíssima, né, gente? A programação curricular, os professores, né? Os profissionais da área de pedagogia, os orientadores, têm um papel importantíssimo na educação das crianças, dos jovens, né? No que tange essa questão da postura, né? de um profissional, né? De um intelectual, porque se ele não tiver, né, esse suporte, ele poderá usar seu conhecimento científico para o seu mal e para o mal da sociedade. Porque ele não vai ter, né, nada limitando. Ele vai, se ele achar que vai levar vantagem, ele não quer nem saber. Eu vou ganhar dinheiro, então joga na rua mesmo aí coisas terríveis e que essas coisas vão prejudicar a sociedade como um todo. Então, se ele tiver essa formação moral, né, saber a norma de conduta na sociedade, como se viver em sociedade, ele ia pensar, né, 10 vezes antes de construir certas coisas, né, usar seu conhecimento, né. E a gente vê, por exemplo, né, eu vou mostrar para vocês aqui adiante mais um pouco a situação social do nosso planeta hoje, né, com relação a questão de agressão, mostra números. E a gente sabe que muitos cientistas, homens de um conhecimento profundo, né, de matemática, de física, de química, que constroem armas para matar o outro. Nós estamos vendo essas guerras que estão acontecendo aí, cada arma, né, fica assim, meu Deus, como é que um ser humano constrói uma coisa dessa, né, para matar outro ser humano, usando os recursos da terra, da natureza, usando a inteligência dele para construir essas bombas terríveis, para matar o irmão, né? Então, uma pessoa dessa, gente, o lado moral dessa pessoa, será que ele recebeu uma educação moral? Será que eles conhecem Deus, sabe de Deus, sabe que nós temos um Deus? Será que ele sabe que nós somos filhos do amor, nós somos filhos da luz? Uma pessoa dessa, né? Quem construiu a bomba atômica, por exemplo, né? Construir a bomba atômica, que bomba terrível. E tem outros piores do que a bomba atômica agora, né? Tem outros piores do que a bomba atômica. Quer dizer, a pessoa usou a inteligência, usou o intelecto para fabricar um artefato que vai matar, vai tirar a vida dos outros. Os seus objetivos materialistas. Porque o mundo é rico, o mundo dá para todo mundo, né? A natureza é riquíssima, dá para todo mundo. Se a gente usasse a nossa inteligência para o bem, né, todo mundo viveria bem, gente. Todo mundo viveria bem, né? Hoje já temos até um ramo da ciência, né, chamada ciência ecológica, né? Foi até um americano que descobriu isso aí, que é interessantíssimo. É ciência ecológica, estudar, né, o meio ambiente, né? Como é que o meio ambiente reage com a nossa presença? Como é que nós reagimos? Como é que interagimos com o meio ambiente? Né? Como é que há essa interação entre as plantas? Tudo mais. Então, se chama de inteligência ecológica, que é um ramo muito bonito, que eu creio que no futuro vai ter muito espaço. Vai ter muito espaço, né? Porque é fundamental, né? O educador, a seu turno, não deve, por forma alguma, né, abstrair-se desse delicado aspecto de sua missão. Todos sentimos a benéfica influência que tem exercido em nossa vida o mestre de caráter, né? O professor, né, gente? O professor deve ser laissez-faire, né? Ou deve ser aquele que exige, né? Dos professores que nós já tivemos
na vida, né? Das professoras, né? Professores de faculdade, universidade. Quais são aqueles que nós lembramos mais forte? Aqueles que exigiram de nós. Aqueles que não queriam nada, né? Deixar passar aí de qualquer maneira, a gente nem lembra mais. Mas aquele professor que tinha a responsabilidade, né, de ensinar, de cobrar, dizer, não vai passar, comigo não passa. E a gente tremia, né? A gente se tremia quando chamava, venha para cá. Eu tinha um professor aqui no Colégio Santo Antônio, a gente tinha o maior pavor dele, hoje a gente agradece, né? Quando ele falava assim, para cá, olhava um assim, chamava para cá, a gente já ia tremendo, com medo, né? Porque só sabia, né? O nome dele é professor para cá, chamava para cá. Aí chegava lá na frente, ele teve um colega nosso que ele fez uma pergunta, o cara já foi lá daquele jeito, né? Você perguntou, né? Era de história, tá? Que é isso assim, assim, assim. Aí ele ficou sem saber, assim não ouviu direito. Ele perguntou, você ouve bem, rapaz? Aí ele falou, eu ouvo, sim, senhor. De tão nervoso que ele estava, não aceitou nem dizer que eu ouvia. Eu ouvo, sim, senhor. Olha como era a coisa, né? Então, esses professores, gente, exigentes, né? Irresponsáveis, aquele que ensina, né? Ensina e cobra. São os que ficam aqui, guardados. E são eles que dão diretrizes para nossas vidas. Quantos de nós, né? Às vezes, hoje, dentro da nossa personalidade, a gente age como ele, que foi um exemplo, né? Então, é importantíssimo para o professor, um irmão, uma irmã, de alta significação para a nossa vida, para a nossa formação, né? Como cidadão e como cidadã, né? A primeira preocupação, pois, de quantos se impuseram a sublime e árdua tarefa de educar, deve ser de concentrar a atenção do homem num elevado ideal de espiritualidade, né? Direcionar para esse lado, da medida que a gente vai tomando consciência, né, de que nós somos espíritos, as escolas, né, devem direcionar para esse lado, porque com certeza vão formar homens e mulheres melhores. Que na hora que nós temos consciência de que nós somos espíritos, né, de que a vida continua, né, porque muitas pessoas pensam equivocadamente que morreu, acabou tudo. Não. Quando você tiver consciência que a vida continua, não é? E aqueles que foram, estão vivos, e que eles interagem conosco, nos buscam, sentem saudade de nós, vem nos ver, vem abraçar, né? Os que não gostam da gente, né? Os chamados inimigos, vem dar beliscão na gente, né? As chamadas obsessões que existem. E nós que somos espíritos, a gente sabe muito bem como é que a coisa se passa. Tem os espíritos que não perdoaram, né? E aí, quando eles encontram o outro, perturba mesmo, atrapalha, viu? Se não perdoa, atrapalha, porque o ódio está vivo, né? Agora eles estão com a vantagem de estar invisíveis, né? E nós estamos aqui, ele atua com facilidade incrível. Nós não estamos vendo, e eles nos veem, e aí fazem, né? E não tiver uma casa espírita séria, né, para nos socorrer, a pessoa passa maus pedaços, né? Porque tem coisa que não se resolve somente com a psicologia ou a psicanálise, né? Ou com a medicina psiquiátrica. Quando é uma interferência externa, a gente sabe que os médicos não resolvem, né? Os profissionais da área de saúde não resolvem. É necessário um auxílio espiritual. E quando a pessoa procura, encontra, né? Porque a vida continua. Então, quando nós todos tomarmos conhecimento, né? Consciência disso, aí a gente vai pensar, né? 10 vezes antes de tirar algo de alguém, antes de fazer mal a alguém, antes de enganar alguém, trair alguém, né? É pensar, porque você vai ter o reencontro. Vai ter o reencontro, né?
E é por isso também que Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele falou várias vezes, né? Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus falou várias vezes. Ainda tem um adendo que ele deixa, né? O mais depressa possível, né? Ele fala assim ainda, Jesus, né? Reconcilia com o teu adversário o mais depressa possível enquanto estás a caminho com ele. Por que esse adendo o mais depressa possível? Porque nós não sabemos a hora que a gente vai partir. Quem é daqui de nós que sabe o dia e a hora que vai? A gente não sabe. Nós não sabemos. Então, se você tem um adversário, procura resolver a pendenga, né? Vamos conversar, perdoa, né? Se te ofendeu, vai pedir perdão se você for ofensor, entendeu? Para poder resolver aqui, porque lá é pior. Lá é pior. A sensibilidade nossa é muito maior no mundo espiritual do que aqui, né? Então, por isso que o mestre chama atenção, reconcilia logo com o teu adversário, né? Então, professores devem, né, os educadores, de maneira geral, focar na questão de ser sempre a pessoa. Você é um espírito, né? Nós somos espíritos, né? Estamos aqui de passagem, né? Como diziam os antigos, né? Passando uma chuva, né? Passando uma chuva. Mas, então a ciência, efetivamente, não pode corresponder aos fins que se propõem se prescinde dos enérgicos e salutares influxos da moral, né? A ciência se propõe a quê? Qual é o papel da ciência? É facilitar a nossa vida, né? Não é isso? Nos dá um bem-estar, facilitar o nosso viver, né? A nossa alimentação, nosso deslocamento, não é isso? Nossa saúde. O papel da ciência é esse. Deus instituiu a ciência, né? Para que criasse conforto, ela criasse conforto para nós, né? Preservasse nossa saúde. E hoje, graças a Deus, né, gente? A medicina hoje, quanto evoluiu. Quando a gente olha há 20 anos atrás e vê a medicina de hoje, que diferença, né? Quanto a medicina evoluiu, gente, né? Por conta de quê? Da ciência. Da ciência. Hoje se faz cirurgia à distância. O médico está em São Paulo e faz uma cirurgia aqui, né, em Santo Jesus, né? Não é uma maravilha isso, gente? Antigamente, qualquer coisinha no coração, a pessoa desencarnava, né, morria. Hoje não. Tem tantos recursos que só morre mesmo se não tiver jeito. Não tem socorro, mas os recursos que tem, só mesmo aqueles casos não tem jeito. Chegou a hora, tem que ir, né? Não tem, mas, se não for um caso assim, a ciência resolve. Os médicos não precisam nem abrir mais. Já avançou nesse aspecto de precisar abrir, né? São casos raros que tem que precisar abrir. Então, gente, se tiver, o influxo da moral, a ciência, maravilha, né? Se Deus quiser, é o futuro do nosso planeta Terra, né? E nós estamos deixando, né, essa fase de mundo de provas e expiações, né? Estamos chegando, já está no fim, né? E feliz, né, daquele ou daquela que conseguir reencarnar aqui na Terra, e voltar a viver aqui na Terra, porque, né, os propósitos de todos serão, né, de espiritualização. Então, muitas doenças vão deixar de existir, muitas dores, né, vai facilitar muito nossa vida, né? Bom, a questão da moral é tão importante, né, tão importante, que o Livro dos Espíritos, né, que é a base do Espiritismo, é o corpo filosófico da doutrina, né, ele é dividido em 4 partes. A terceira parte do Livro dos Espíritos é só sobre as leis morais. Veja a importância que Jesus dá à questão de ordem moral para a gente, né? Que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, só, né? O ERD 2, né? Quem está no ERD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ERD 2 só trata das questões de ordem moral. E as leis morais são essas aqui, da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade,
da lei de justiça, de amor e de caridade e da perfeição moral, né? Então, essas 12 leis estão no livro dos Espíritos. Quem quiser ter uma visão ampla das leis morais, né, cósmicas, que o que vale para aqui, para nós da Terra, vale para qualquer planeta do universo, porque veio de Deus, veio de Jesus, né? Então, está lá explicitado direitinho, né, com relação à destruição, como é que deve ser, como devemos nos comportar com relação da necessidade de destruição de alguma coisa, né? A lei de conservação, a lei de reprodução, lei de sociedade, como viver em sociedade, está tudo explicado nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Então é muito importante que a gente estude isso aí, né? Agora vamos ver uns dados do nosso mundo, ainda hoje, né? Para ver nossa situação de ordem moral, como precisamos, né, evoluir. Então, hoje, os gastos com armas bélicas está em torno de 2,43 trilhões de dólares. Olha para isso, gente. Ano 2023, não sei nem se aumentou, né? A fonte é a ONU. Gente, 2,43 trilhões de dólares por o ser humano da Terra gasta com armas bélicas, armas de guerra, para matar, destruir uma civilização, um país. Que se pegasse dinheiro, gente, e gastasse na saúde, na agricultura, na educação, não seria outra coisa. Não seria outra coisa. Por que a gente tem que ter essa preocupação tanto de matar os outros? Apego às coisas materiais. Se não fosse o apego às coisas materiais, o poder, não tinha necessidade de um estar matando o outro. Dava para todo mundo viver bem. É uma fortuna que se gasta, né? Ainda gastamos nosso planeta, né, com armas, né? Pessoas que passaram fome, né, em 2023, 733 milhões de pessoas, né, passaram fome em 2023. 2024 não tem essa informação ainda. Pessoas na pobreza aguda, 1,1 bilhão de pessoas. Imagine, pobreza extrema. Nós temos 8 bilhões hoje no planeta, né? 1,1 bilhão de pessoas, de irmão nosso, filho de Deus como nós, né? Estão na pobreza, na miséria. Tem sentido uma coisa dessa, com tanta riqueza que tem o mundo? Agora você gasta 2,43 trilhões em guerra para matar o outro, com tanta gente passando fome, essa é uma pobreza, sem saúde, sem nada, né? Olha o outro dado aí, gente, doloroso. Abortos praticados no mundo, 73 milhões de abortos por ano. Imagina o que é isso. 73 milhões de abortos, são espíritos que querem nascer, né? E aí o casal, só que não sei como for, não quer, e aí provoca o aborto. Aquilo que é um sofrimento. Tem livros espíritas que explicando, né, o que sente aquele espírito que quer nascer, o que é que ele sente na hora do aborto e o depois do aborto. E reencarnar. Exatamente. Então, é por isso que os irmãos maiores dizem que a Terra, né, quem olha a Terra assim, na visão deles do espaço, a visão espiritual, né, a Terra é coberta assim, por uma sombra, né? Imagine, tanto sofrimento. Quando o Holocausto foram 8 milhões de pessoas, não foi? Judeus e negros e ciganos, não foi? 8 milhões de o Holocausto de Hitler. Hein? 6 milhões, não foi? Olha para isso. São 73 milhões, né? Dá quantos aí? Quantos holocaustos por ano? Mais de 10, né? 12 holocaustos por ano. Nosso planeta, gente. Nosso planeta, é brincadeira isso? Então, como é que não vai sofrer? Como é que não tem tanta doença nesse planeta
com essa atitude humana? Hein? Não entendi. Ah, sim. Homicídios no mundo, gente. 458 mil homicídios, né? Em 2021. 458 mil seres humanos que morreram, né? Um matou o outro, né? Em 2021. E feminicídios, 85 mil em 2023. O homem matando a mulher, né? O Alberto acabou de ler uma mensagem linda aqui sobre a mulher. E o cidadão levanta a mão para tirar a vida dela. Que é absurdo, né, gente? Absurdo. Olha quantas pessoas no mundo. 85 mil, né? Então, é a nossa realidade do ponto de vista moral. A gente vê que tem 2024 anos que Jesus veio aqui, né, deixou o Evangelho, que é uma norma de conduta, né, baseada no amor, porque o Evangelho é amor, né? E nós ainda, seres humanos, nós estamos enquadrados nesses números aí. Então tem que ter uma mudança, gente. E nós, pais e mães, né, professores, temos uma responsabilidade muito grande. As igrejas, né, também tem que investir nessa questão da espiritualização nossa e desse cuidado com o nosso lado moral. Tá bom? Então, nós temos como fonte, como eu falei, esse livro aqui, né, O Primado do Espírito. Quem quiser se aprofundar mais, tem muito mais informações aqui nesse livro, né? Peguei só 2 folhas. E o Livro dos Espíritos também, né? Allan Kardec, na editora FEB. Também o Livro dos Espíritos é muito rico em termos de ensinamentos para nós, né? Bom que a gente aprenda e passe adiante para darmos a nossa humilde contribuição, né? Se a gente tirar da cabeça da pessoa qualquer coisa, qualquer mau pensamento, já serve, já ajuda, né? Aquilo vai multiplicando, né? Na hora que a gente ajuda a pessoa a pensar no bem, tá com a ideia negativa para fazer isso, aquilo, outro, né? Eu nem peguei porque também a questão do número de suicídios também é altíssimo, eu nem quis pegar para trazer, porque é até tão doloroso, são 2 coisas dolorosas, é o aborto e o suicídio, de doer para quem está aqui e para eles que passaram por lá de lá dessa forma, é terrível, né? É uma coisa que nós humanos já devíamos excluir do nosso dia a dia, né, gente? Então, é nossa mensagem, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Alberto. Pois é, meus irmãos, o mundo está cada vez mais carente, né, dessa educação moral que o nosso irmão Edson falou brilhantemente aqui, nos deu uma aula, né, sobre educação moral e e em relação a quanto o mundo está precisando evoluir moralmente, né? Vocês vejam que a intelectualidade, né, o aprimoramento intelectual não é tão importante, apesar de contribuir não é tão importante quanto o aprimoramento moral. Fosse assim, Jesus Cristo não tinha escolhido como apóstolos homens simples, sem nenhuma intelectualidade, a não ser Mateus, né? Que tinha um nome antes de... Não, Mateus era cobrador de impostos, né? Antes, mas ele tinha outro nome. Qual era o nome dele antes? Antes, Mateus era conhecido, Paulo Estevão sempre cita ele mais com o nome dele original, né? Hein?
Não, Mateus foi o único apóstolo de Jesus que tinha um conhecimento intelectual aprimorado, né? E ele é Levi. Antes de Mateus, o nome dele era Levi, né? Então, todos os outros apóstolos eram homens simples, né? De formação rude até, mas que tinham uma tendência de conduta moral, e já uma conduta moral, né? Que eles depois nós ficamos sabendo, todos nós aprendemos, né? Sobre esses ensinamentos desses apóstolos de Jesus. Então, essa preocupação com a educação moral já vem de muitos milênios, né? Da cultura oriental, né? Chineses, hindus, todos já se preocupavam. Depois a própria filosofia de Sócrates, Platão e tantos outros já se preocupavam com a conduta moral do homem. Infelizmente, nós vemos que mais de 2.000 ou 3.000 anos depois, nós ainda estamos muito carentes dessa conduta moral realmente elevada. O nosso irmão Ézio citou aí o problema das escolas, né? E o que a gente vê hoje em muitas escolas. Eu me lembro que tínhamos a educação moral e cívica, que era uma matéria importante, depois foi abolida, e hoje a gente vê professores preocupados em doutrinar, não ensinar o aluno a pensar, mas a doutrinar, inclusive estimulando a mudança de sexo. Isso é uma coisa que realmente é muita falta de moral, né, que nós estamos vivenciando. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. A evolução continua, né? É o progresso moral que está no Evangelho, e nós vamos, se Deus quiser, com o passar dos tempos, nós vamos nos aprimorando e alcançando uma educação moral mais condizente com o que o progresso humano exige. Vamos aos avisos aqui, enquanto Genival prepara aí, já está aqui. Amanhã nós temos a outra reunião pública com esse aprendiz aqui, amanhã, e a mediação de Valdenéia sobre fora da caridade não há salvação. Eu gostaria que vocês comparecessem, que é um tema muito importante, né? Que também vai depender também da conduta moral, né? Para nós exercermos a caridade, depende muito da conduta moral de cada um também. E eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para a nossa cantina aqui, né, que é um dos pilares da sustentação das despesas da Sociedade Espírita José Pititinga, né, a cantina, o bazar, né? Ainda hoje de manhã nós comentamos sobre isso, que são pilares importantes, né, para contribuir para as nossas despesas, e que vocês também se associem. Quem não é associado à Sociedade Espírita José Pititinga, procure se associar para contribuir com a quantia que puder mensalmente. As despesas são sempre maiores do que as receitas, né? E nós temos toda essa maravilha aqui, que é essa estrutura toda renovada desse centro, dessa casa de caridade, e as despesas são cada vez maiores. Então nós estamos com essa dificuldade de manutenção, e que precisamos da ajuda de todos, de toda a sociedade em geral. É preciso que cada um de nós faça essa divulgação, procure trazer pessoas que se associem, que contribuam, para que a gente continue a promover a grande obra de assistência social que esse centro promove diariamente, né? Diuturnamente. Mais algum aviso, Genival? Nós temos aqui, eu gostaria de chamar a nossa irmã Luciane, que vai dar um esclarecimento e vai fazer uma convocação aqui. Boa noite, gente. Então, nós criamos aqui na casa o Departamento de Arte e Cultura,
né? E iremos iniciar os trabalhos de arte e cultura com o coral Vozes que Encantam, que acontece aos sábados, das 17 às 18h30. Quando nós criamos esse departamento, pensamos com muito carinho em vocês que estão aqui, tá? Então, a gente precisa que vocês também participem. E algumas pessoas até falam, eu não tenho uma voz bela para cantar. Todos podem cantar, pois todos nós temos um timbre de voz, temos um tom, né? E a beleza do coral é essa, nessa diversidade cultural é que a gente vai encontrar harmonia, tá? Então, a gente inicia os trabalhos do departamento com coral e, em breve, a gente vai falar sobre o teatro também. E, em outro momento, eu gostaria de cadastrar algumas pessoas que lidam com arte, porque a gente tem pessoas que gostam da música, mas outras têm mais habilidades nas artes visuais, na arte digital, no teatro, no cinema, na literatura, né? Então, a gente vai precisar fazer um cadastro para que vocês participem, tá? Então, a gente quer que a arte ela colabore, né? Porque a arte é um elemento muito importante para a nossa educação moral, porque aqui a gente vai estar fazendo arte espírita, tá bom, pessoal? Então, venham para sábado, para a aula para fazer parte do coral com o Gustavo. Muito obrigada. Eu gostaria agora também de chamar outra irmã nossa queridíssima para também fazer uma convocação aqui a todos nós. Marileide. Gente, boa noite. Não é convocação não, mas assim, é um convite. Um convite. Quem gosta de tomar café, levanta a mão. Então, olha aí, todo mundo, tá vendo? Domingo, de hoje a 8, nós vamos ter um café da manhã beneficente, produzido pelo Departamento da Infância e Juventude, para angariar fundos para os nossos jovens. Levanta a mãozinha aí, jovens que ficaram com preguiça de se levantar, porque eles vão para o Engene, que é um encontro de jovens espíritas do Nordeste. Então, precisamos de fundos. E aí, domingo, é uma boa hora de se juntar todo mundo, bater aquele papo gostoso de manhã, com um café de hotel, no hotel de Pititinga. Não tem coisa melhor, né? Por apenas R$20. As 3 jovens ali, tem mais um ali no fundo, estão com os bilhetes. Então, vocês, antes de descer para o passe, procurem essas criaturinhas que eles têm que vender. Ajudem os meninos a vender e cumprir com a meta que eles têm. De hoje a 8, não vamos vender no dia, hein? Quem não comprar aqui vai ficar sem tomar café. Café de hotel, Hotel do Pititinga, por apenas R$20. Obrigado, Marileide. Eu me empolguei tanto que me esqueci de falar que quem tiver interesse no coral, se inscreve e procura as meninas ali na recepção, hoje, amanhã, tá? E façam as inscrições. Pois bem, agora nós temos que lembrar também que todo sábado, às 15 horas, tem a evangelização infantil, que é muito importante para a formação moral das nossas crianças, não é? Formação espiritual e moral. E aos domingos, às 15 horas, né, a educação, a evangelização, aos sábados também, agora são aos sábados, né? Era no domingo. A juvenil, né? A juventude também. Então tem a evangelização infantil e também para os jovens, aos sábados à tarde, né? Pois bem, nós também, outro lembrete importante, não esqueçam de se inscrever na nota premiada e tem o site lá da Secretaria Estadual da Fazenda e colocar o CPF nas notas fiscais. Eu tenho orgulho de dizer que todas as vezes que nós vamos para supermercado, lá em casa, todo mundo coloca o CPF para contribuir com o Zé Pititinga, ainda concorre a prêmios, né? Isso é muito importante. São prêmios mensais e anuais, né? Semanais, mensais e anuais. Exatamente. Qualquer lugar que compre,
exige na nota fiscal colocar o CPF, né? Desde que seja inscrito também, e faça a inscrição. Aqui está um aviso aí, ó. Quem é que não gosta de ser premiado, né? Já ainda tem essa vantagem, né? E o primordial é que nós estaremos contribuindo para a Sociedade Espírita José Pititinga, porque através dessa inserção dos CPFs, a Sociedade Espírita José Pititinga recebe também do governo do Estado uma contribuição. Isso é muito importante. Mesmo que nós não sejamos premiados, mas a sociedade recebe também do governo do Estado. Viu? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos e vamos agora para o nosso momento final de meditação, de agradecimento, né? Para o que eu gostaria de convidar o nosso irmão. Desculpem, mais uma vez, eu acho que é a falta de costume de ser mestre de cerimônias. Nós temos um excelente livro aqui, que eu inclusive tenho na minha cabeceira, muito bom esse livro, e o sorteado de hoje vai ganhar um prêmio espetacular, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. É muito importante, esse livro é muito bom. Eu já li há muito tempo e estou até com vontade de reler esse livro. Me diga aí, por favor, a turma da recepção, os números. 54? De 1 a 54, o nosso palestrante agora vai dizer o número. 30. Número 30. Olha aqui, querida. Que maravilha. Meus parabéns. Você vai gostar um bocado, viu? Muito bom esse livro. Bem, agora sim. Agora nós vamos nos acalmar nossas mentes e nossos corações, porque o nosso irmão Edson vai proferir a palestra final. Elevemos nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, a nossa gratidão, Pai, por estarmos aqui nesta casa de oração, nesta noite, mais uma vez, ouvindo uma mensagem de paz, de luz, de edificação espiritual, tão necessária para todos nós, Mestre, nesse momento pelo qual estamos vivendo aqui na Terra. Que cada um de nós faça a sua avaliação, a sua reflexão, e que cada um busque, Senhor, transformar o que tem aprendido nesta casa em ações, procurar acompanhar os pensamentos para que valorizemos tão somente os bons pensamentos e busquemos no dia a dia fazer a nossa parte para que nossa vida de relação seja uma vida fraterna, harmoniosa, e que busquemos servir cada vez mais o nosso próximo, para que dessa forma nós sejamos sempre, Senhor, um instrumento da vossa paz, e demos a nossa humilde contribuição
da implantação do Reino de Deus em nosso querido e lindo planeta Terra. Que os teus anjos estejam sempre ao nosso lado, nos defendendo, nos livrando de tudo que for ruim e nos alertando, Senhor, para que também de nossa parte nós estejamos permanentemente vigilantes e em oração. Iniciaremos agora, com a vossa permissão, com a permissão de Deus, o nosso trabalho de passes, a nossa frutoterapia, esse trabalho de socorro espiritual, do qual todos nós tanto necessitamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.